Agora é hora de alegria. Vamos sorrir e cantar. Do mundo não se leva nada. Vamos sorrir e cantar. Salve, salve família bugrida! Olha, o sábado começou triste por conta aí da notícia da morte do Silvio Santos, aos 93 anos de idade, um ícone, o ícone maior da comunicação da TV brasileira, uma das grandes referências no Brasil. Só que à tarde nós tivemos uma felicidade, e baita felicidade. Goleada do Guarani, 4-0 em cima da Chapecoense, fora de casa, primeira vitória do Guarani fora de casa. Cara, assim como foi a partida contra o Vila Nova, só deu bugre, controlou a partida do início ao fim. Mas antes de continuar falando aí sobre a partida, já quero fazer aquele pedido que você já sabe. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e principalmente, inscreva-se no canal Versão Bugrina no YouTube para que esse conteúdo possa se espalhar para o maior número possível de torcedores. Beleza? Ó, o Guarani entrou nesse sábado às 15h30 contra a Chapecoense lá em Chapecó. Eu tava com muita vontade de ir para lá, mas durante a semana vi as passagens sem condições. Eu tô acostumado a viajar pela Buser, né, que é mais em conta, só que não tem ônibus direto de São Paulo para Chapecó. Então tinha que descer em outra cidade, pegar um ônibus, então a logística não estava nada boa. E aí eu fui dar uma olhada lá no Cometa e as passagens, a soma das duas já estava dando uns R$ 800. Então, deixa quieto. Só sei que eu vou para Ribeirão Preto, tá? Então já tá tudo certo. Ribeirão, alô Ribeirão, estamos chegando, hein? E jogo importante contra o Botafogo, que é um candidato na luta contra o rebaixamento. E nessa partida contra a Chapecoense, a gente tinha dois desfalques importantes. Na zaga, o Matheus Salustiano e no meio-campo, o Luan Dias. Eu disse até no vídeo passado do jogo do Vila Nova que eu achava que entraria René ou Léo Santos, né, na zaga. E no meio-campo, a minha sugestão seria a entrada do Anderson Leite, teria a volta do Gabriel Bispo e eu deslocaria o Matheus Bueno para atuar como meia. Mas não, Alan Al colocou o Marlon como meia. Então manteve Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Marlon no meio. O Marlon já teve algumas outras atuações no meio de campo. Aliás, ele está sendo mais utilizado como meio-campista do que como atacante, né? Porque ele foi contratado como atacante. O começo do jogo já foi um começo preocupante, porque a primeira grande chance de gol foi da Chape e ainda de um ex-bugrino, Neilton. Ele recebeu um cruzamento na área, cabeceou sozinho por cima para fora. E aí, isso logo no primeiro minuto de jogo. E aí, aos 3 minutos, o Guarani abriu o placar com o João Vitor, após um passe do Matheus Bueno para o Caio Dantas no meio de campo, que recebendo como pivô, já deu um toque de letra para o João Vitor avançar, avançou sozinho, a zaga ficou para trás e teve calma, inteligência, tocou do lado direito do goleiro e abriu o placar na Arena Condá. O jogador que a gente desconfiava que teria uma boa atuação ou não, fez o segundo gol, Bugreiro. Após um chute aí do Pacheco, que fora da área, né, teve uma tentativa de chute, desviou na defesa da Chape, e aí foi sobrando pro Marlon, que também teve paciência, esperou a bola se posicionar no melhor canto, né, para que ele pudesse bater colocado e tirar do goleiro e fazer 2-0. E, poxa, sensacional, 2-0, fora de casa, tudo que o torcedor bugrino deseja, né? Segundo tempo, maravilhoso. A Chape começou assustando novamente com o Neilton, logo no primeiro minuto. Ele que meio sem ângulo tentou fazer um gol por cobertura, mas não conseguiu. E aí depois só deu bugre, né? O Guarani, coletivamente, tá funcionando muito bem. Terceiro gol do Guarani, resume bem isso, né? O Caio Dantas recebeu a bola, tocou pro Ayrton. Nisso, o Caio Dantas já se movimentou no meio de 3 zagueiros, mais ou menos ali. O Ayrton
Ayrton já devolveu, ele fez o pivôzão, virou o corpo, ficou de frente pro goleiro e com calma deslocou dele e fez 3-0. Caio Dantas, grande destaque da partida, finalizou com um gol de puxada, após um escanteio aí batido aí pelo Heitor, que entrou no decorrer da partida. Teve uns desvios ali, eu acho que foi o zagueiro Léo Santos, cabeceou na defesa do goleiro, bateu no travessão e de puxeta o Caio Dantas fez o quarto gol do Bugre e o segundo gol dele no jogo, assumindo a artilharia do campeonato com 9 gols, ultrapassando o Anselmo Ramon, do CRB, com 8. E, cara, o Caio Dantas perdeu, né, um pênalti contra o Vila Nova, mas graças a Deus o Ayrton fez o segundo gol e manteve tudo tranquilo, né, naquela partida. Hoje o Caio Dantas se superou, o melhor da partida, uma assistência, 2 gols, muito colaborativo, muito decisivo. O Guarani fez 22 gols até o momento e o Caio Dantas participou de 50% dos gols do Guarani. Ele tem 9 gols e 2 assistências, ou seja, ele participou em 11 dos 22 gols do Guarani. Então é um atleta super importante aí no elenco. E o Marlon, que a gente desconfiava, fez o gol e ainda meteu uma bola na trave. Após um contra-ataque aí, do Guarani, teve uma virada de bola para a área, ele estava avançando sozinho e aí ele tocou bem na trave, o goleiro já estava bloqueando bastante, né, o ângulo, mas ele bateu na trave, né? Nessa jogada eu achava melhor a decisão, teria que ter tocado antes para ele. Quando o time estava avançando para o ataque, ele já estava abrindo e ele estava sozinho. Tipo, tinha uns 2 ou 3 jogadores do Guarani do lado esquerdo que estava puxando a marcação da Chape, mas o Marlon estava avançando sozinho pela direita e ele não recebeu a bola, então o Guarani esperou chegar em profundidade para poder cruzar para ele. Ele recebeu sozinho, mas acabou batendo na trave. Então, olha só, já mudou todo o clima do Guarani. Nos últimos 4 jogos, ganhamos 3 partidas. Precisa fazer uma recuperação de campeão. Esse é o saldo pós-pintado, que ganhamos do Brusque com Marcelo Cordeiro e o Jairo no comando. Aí perdemos o Ceará na estreia do Alan Al, o Tazar, né? Uns gols lá, tudo na sorte do Ceará. Ganhamos do Vila Nova e ganhamos da Chapecoense. No retorno, somos os líderes do campeonato. Fizemos 6 gols e não sofremos nenhum. A diferença que a gente via de 11 pontos para poder sair da zona de rebaixamento, hoje soma 5 pontos, né? Qual que é a situação da classificação do Guarani hoje? Botafogo e Brusque ainda vão jogar na rodada. O Brusque vai pegar o Curitiba e o Botafogo vai pegar o Paysandu. Ambos os jogos serão no domingo. Mas a classificação hoje está Ituano 19 com 21 jogos, Chapecoense 19 com 21 jogos, Brusque 19 com 20 jogos e Guarani 17 com 21 jogos. Cara, tá tudo embolado. E o primeiro time da zona, fora da zona de rebaixamento, é o Botafogo com 22 pontos em 20 jogos. Então, algo que a gente via que era muito distante, agora tá bem mais realista, tá bem mais próximo. Próxima partida é contra o Santos, que perdeu na rodada pro Avaí, 1-0, na Vila Belmiro. Perdeu a liderança do campeonato pro Mirassol, que ganhou do Ceará 2-1. Santos vai vir com tudo, vai querer a vitória, mas o Guarani vem embalado no campeonato e vai lutar para ganhar. O horário é péssimo, será na quarta-feira às 7 da noite, mas convoco você, torcedor bugrino, para que se faça presente no estádio de Brinco de Ouro e assim como nas outras partidas, apoiar do início ao fim. Agora que o time está em evolução, o Alan Al parece que deu aí uma nova cara para o time, para o coletivo, os atletas estão mais confiantes, os ventos estão soprando a nosso favor, então compareça ao Brinco de Ouro, porque esse é um importante jogo para o campeonato. Se a gente ganha do Santos, cara, a moral vai lá para cima. É isso aí, galera. Curta, comente, deixa aí seu comentário, o que você achou da partida. Fala aí sobre os destaques, compartilhe com amigos, inscreva-se. E vamos comemorar. Vamos comemorar porque há muito tempo que nós não tínhamos 2 vitórias consecutivas. Dança do Fogos deles. É nóis, aqui é Guarani, que orgulho. Vamos sair dessa. Eu acredito! Eu acredito!